O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes você já ouviu esse versículo e quantas vezes acreditou, mas continuou falhando? Agora pare, respire e preste atenção como se fosse a primeira vez. O que se esconde nessas palavras não é apenas fé, é um código invisível de prosperidade espiritual e material. E é por isso que ninguém te conta. A maioria lê, mas não compreende. A maioria ora, mas não ativa o poder. E se eu te dissesse que o livro de Salmos carrega códigos capazes de reprogramar sua mente, libertar sua alma e abrir caminhos que a lógica jamais explicaria? Você pode ter lido os Salmos como poesia, mas poucos enxergaram o poder oculto por trás das palavras. Salmo capítulo 23, versículo 1, não é apenas uma promessa, é uma senha, uma chave silenciosa que transforma medo em fé, escassez em provisão e desespero em direção. Hoje você vai entender o que ninguém nunca te contou, e se aplicar o que vai ouvir, o universo começará a te tratar como alguém que já venceu, e você atrairá tudo o que deseja. Porque Deus não responde ao medo, Ele responde à fé. Quando você se alinha com a certeza de que é digno, quando para de implorar e começa a declarar, o mundo invisível começa a se mover em seu favor. As portas que antes estavam trancadas se abrem sem esforço. As respostas que pareciam distantes começam a te procurar. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar como quem já possui. E se você acredita, comente: eu acredito. Esse é o primeiro passo para ativar a riqueza, mudar sua frequência interior. Porque riqueza não começa no bolso, começa na mente, nas palavras, na energia que você libera todos os dias. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que acredita ser merecedor. Pense comigo. Imagine um homem que já conheceu o sabor da escassez, que em algum momento da vida olhou para a geladeira vazia e decidiu: nunca mais. Com o tempo, ele se tornou um bilionário, construiu impérios e influenciou nações. Mas agora, por algum motivo, ele perde tudo. Cada centavo, cada investimento, cada privilégio. De volta ao zero, sem contatos, sem patrimônio, sem heranças. Apenas ele e a mente que o trouxe até aqui. Agora pare. Feche os olhos por um segundo e imagine esse homem acordando em um pequeno quarto simples, emprestado, com contas atrasadas sobre a mesa. Ele respira fundo, não se desespera, porque sabe algo que a maioria ainda não aprendeu. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você sabe construir. Enquanto outros se perguntariam: por que comigo? Ele se pergunta: o que posso criar a partir disso? Ele não corre, não implora. Age com a serenidade de quem já viu o caminho. Porque para ele, o jogo não começa do zero, ele só mudou de tabuleiro. Em vez de desespero, escolhe estratégia. Em vez de reclamar, observa. E enquanto o mundo pensa que ele está acabado, ele está plantando silenciosamente o próximo império. E essa é a lição. A mente treinada nunca volta a ser comum, e um espírito forjado na luta jamais se acomoda na escassez. Quem um dia se conectou com a abundância verdadeira sempre encontrará o caminho de volta. Agora, olhe para você. Você está mais próximo desse homem do que imagina. A diferença não está no dinheiro, está na maneira como você pensa sobre ele. Porque este pode ser o início da sua nova história. E aqui está a parte que poucos têm coragem de te dizer. Não adianta jogar tudo nas mãos de Deus e cruzar os braços esperando um milagre. A fé verdadeira não é passividade, é movimento com propósito, é orar de joelhos e levantar com atitude. Deus não trabalha com os que apenas esperam, Ele caminha com os que se levantam. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não mover um dedo em direção ao seu destino, o céu continua em silêncio. Porque fé sem ação é apenas um desejo vago. E Deus não realiza desejos, Ele honra decisões. Agora, imagine o seguinte: você está diante de uma porta. Atrás dela está tudo o que você sempre quis: paz, prosperidade, saúde, abundância. Você ora, chora, pede, mas a porta não se abre. Por quê? Porque Deus te deu a chave, mas espera que seja você quem gire a maçaneta. E essa chave tem nome.
disciplina, coragem, constância, escolhas. A maioria diz, Deus proverá, e se esquece de que a provisão vem através de caminhos, pessoas, ideias, intuições, mas só aparecem enquanto você estiver em movimento. Você está esperando um sinal? Pois aqui está. O próprio ato de buscar esse conhecimento já é o sinal. Você não chegou até aqui por acaso. Deus colocou em você o desejo de crescer porque já preparou o terreno da colheita. Mas a semente, essa, você ainda precisa plantar com atitude, fé ativa, decisões diárias que honram o futuro que você diz querer. E se você sente que chegou a hora de parar de apenas orar e começar a caminhar com fé verdadeira, comente agora, eu ajo com fé. Porque Deus te entrega possibilidades, mas é você quem transforma essas possibilidades em realidade. Mas preste atenção, entregar o caminho não é deitar e esperar, é confiar enquanto caminha, é agir com fé, mesmo sem ver a estrada inteira, é dar o primeiro passo, mesmo que os outros duvidem, porque Deus não honra a indecisão, Deus honra o movimento alinhado com a fé. Veja o que aconteceu com Abraão. Ele partiu sem saber para onde ia, mas porque confiou, Deus fez dele pai de multidões. Moisés tocou as águas antes que elas se abrissem. Davi correu em direção ao gigante antes de ter a vitória. Jesus multiplicou os pães depois que entregaram o pouco que tinham. Deus age depois que você se move. O céu responde depois que você entrega. A provisão vem depois que você semeia. É por isso que Tiago 2,26 nos alerta: a fé sem obras é morta. Você pode repetir versículos, frequentar templos, orar todos os dias, mas se não se levantar, se não tomar atitude, estará apenas assistindo a sua própria vida passar. E Deus não te criou para assistir, Deus te criou para reinar, liderar, transformar ambientes com a presença dele em você. Agora, escute com atenção. Você tem orado por portas abertas? Comece a se mover como quem já tem a chave. Você tem pedido clareza? Comece a agir como quem já enxerga com os olhos da fé. Você tem clamado por provisão? Dê o seu melhor onde está, mesmo que pareça pouco. Porque a Bíblia diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A fé é o primeiro passo, mas o passo seguinte é seu. Deus abençoa quem trabalha, quem se impõe, quem se levanta e age mesmo com medo. Você pode ter certeza disso. A Bíblia é clara sobre isso. Veja o que está escrito em Provérbios 14:23. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à pobreza. Ou seja, não adianta só sonhar, não adianta só falar bonito. É o trabalho guiado pela fé que traz o resultado. Você quer vencer? Então se levante. Fale menos, haja mais. Deus honra o esforço daquele que não desiste. Deus não abençoa quem vive se escondendo. Ele abençoa quem se posiciona. Veja o que ele disse a Josué antes de conquistar a terra prometida. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andais. Não foi, espere e eu farei tudo. Foi, ande, esforce-se, eu estarei com você. Então agora, repita com fé. Deus está comigo e eu vou agir. Não é mais tempo de hesitar, não é mais tempo de esperar tudo perfeito. É tempo de confiar e construir. Você já sentiu que está esperando o momento certo para começar? Talvez tenha dito para si mesmo: quando eu estiver mais preparado, quando tiver mais dinheiro, quando tudo se alinhar. Mas escute isso com atenção. Esperar demais pode ser desobediência disfarçada de prudência. A Bíblia já nos alertou sobre isso. Quem fica observando o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que isso significa? Que quem vive esperando o clima perfeito nunca planta nada, nunca começa, nunca colhe. Porque a fé não espera segurança, a fé se move no invisível. Você está esperando tudo se encaixar, mas Deus já está esperando você se levantar. O momento perfeito nunca chega. A coragem nasce quando você começa. O milagre vem depois da atitude, nunca antes. Pense nos homens e mulheres que mudaram a história bíblica. Noé começou a construir a arca antes da primeira gota de chuva.
Abraão saiu da sua terra sem saber onde ia dar. Pedro só andou sobre as águas depois que tirou o pé do barco. Agora me diga, você vai continuar olhando para o vento, esperando passar, ou vai plantar mesmo com o céu nublado? Deus não espera que você esteja 100% pronto, Ele espera que você esteja 100% disponível. E aqui vai uma verdade que incomoda, mas liberta. A oportunidade que você está esperando pode não voltar mais, porque a janela da fé se abre por um tempo, mas depois se move para outro. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes inquieta o seu coração, porque a hora de agir é agora. E às vezes não é falta de oportunidade, é você. A voz que te sabota não vem de fora, vem de dentro. É aquele pensamento sutil, quase imperceptível, que sussurra quando você começa algo novo. Quem você pensa que é? Você não é bom o suficiente, você vai falhar de novo. E o pior é que você acredita. Você se prepara, se enche de fé, começa o projeto, dá os primeiros passos, mas no fundo carrega uma certeza silenciosa de que não merece. Essa é a raiz do auto-boicote. Você não luta contra o mundo, você luta contra a sua própria imagem de valor. A Bíblia já deixou claro isso. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se dentro de você ainda existe a crença de que não é capaz, de que não nasceu para isso, de que não merece viver a abundância, então é exatamente isso que você vai continuar criando: escassez. Não porque Deus quis, mas porque sua mente decretou. E sabe o que é mais cruel nessa guerra? É que o auto-boicote veste a máscara da humildade. Você diz: ah, isso é demais para mim, eu nem preciso de tanto, Deus já me deu o suficiente. Mas no fundo, você não está sendo humilde, está sendo condicionado por traumas antigos. Palavras de derrota que ouviu lá atrás e que agora moram dentro da sua mente como se fossem verdades absolutas. Só que não são. Você foi ensinado a se conformar quando a Bíblia te manda transformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o divisor de águas. É aqui que você precisa vencer. Não no bolso, não no corpo, não no cenário ao seu redor, mas na mente. Enquanto você não renovar a sua identidade, vai continuar sabotando toda a semente que Deus colocar nas suas mãos. Porque o problema não é a promessa, é o solo. E o solo é você. Muita gente ora pedindo bênçãos, mas quase ninguém se pergunta: eu estou pronto para sustentar o que estou pedindo? Porque existe uma diferença brutal entre desejar e estar preparado. Desejar é fácil, pedir também, mas sustentar uma bênção exige maturidade, estrutura e responsabilidade. Deus não é um entregador de sonhos, Ele é um pai. E um pai amoroso não entrega algo grande a um filho despreparado, porque isso deixaria de ser bênção e se tornaria peso. Muitos querem ser ricos, mas não sabem controlar nem o que ganham hoje. Querem fama, mas mal suportam críticas simples. Querem um grande relacionamento, mas ainda não aprenderam a se amar. Querem liderar, mas não sabem ouvir. Por isso, o céu muitas vezes silencia, não por castigo, mas por proteção. A promessa está de pé, mas sua estrutura ainda não está firme o suficiente para suportar o que ela exige. A Bíblia é clara sobre isso. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Em outras palavras, se você não administra bem o que tem, por que Deus confiaria mais? É como pedir para carregar 100 litros de água quando ainda não aprendeu a carregar bem 1 litro sem desperdiçar. Você não está sendo testado na grandeza, está sendo avaliado no pouco. O processo de Deus não é para te atrasar, é para te estruturar. Porque bênção sem preparo vira maldição. Você não precisa de mais, precisa ser mais. Mais responsável, mais disciplinado, mais alinhado com o que diz querer. Agora, pare e pense com clareza. Se Deus te desse hoje o que você está pedindo, você conseguiria manter isso com sabedoria? Porque o que Deus entrega, Ele espera que você administre com excelência, não por medo, mas por propósito, porque toda bênção carrega uma missão. Antes de tudo, entenda, Deus não abençoa projetos desconectados dele. Se o que você quer tem propósito apenas terreno, status, ego, competição, o céu não investe nisso.
Efésios 2:10 nos lembra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Mas agora eu tenho uma pergunta importante para você. Você está se alinhando ao propósito de Deus ou só tentando convencê-lo a abençoar o seu plano? A preparação espiritual exige rendição. É parar de dizer: Senhor, faça a minha vontade, e começar a dizer: Senhor, me molda para ser digno da tua vontade. Oração não é apenas pedir, é afinar sua alma com a frequência do céu, e isso muda tudo. Talvez você esteja pedindo algo grande, mas ainda está emocionalmente preso a traumas pequenos. Como você vai sustentar um relacionamento saudável se ainda age com medo de abandono? Como vai administrar grandes decisões se ainda reage com raiva a qualquer crítica? A bênção que você quer exige inteligência emocional, e isso vem de cura, não de esforço. Deus vai te fazer passar pelo deserto emocional, não para te castigar, mas para tirar da sua alma tudo aquilo que não pode entrar na terra prometida. Maturidade não é suprimir emoção, é transformar emoção em sabedoria. Sua mente tem que chegar no futuro antes do seu corpo, e isso exige nova identidade. Romanos 12:2 já declarou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se você quer viver algo novo, pense como quem já está lá, pense como quem administra bem, pense como quem resolve problemas com calma, pense como quem já superou aquilo que ainda te trava. Você não pode sustentar riqueza com mentalidade de escassez. Não pode viver uma vida abundante com pensamentos medíocres. Deus transforma a sua realidade depois que você transforma o seu padrão mental. E você se torna preparado quando alinha sua vontade com a de Deus, cura as emoções que distorcem sua percepção e eleva sua mente ao nível daquilo que deseja sustentar. A promessa já é sua, mas a preparação é o seu gesto de honra. Você já parou para pensar por que certas humilhações marcaram tanto a sua vida? Por que momentos em que você foi rejeitado, esquecido, zombado ou ignorado ainda ecoam na sua memória? Talvez porque Deus nunca quis que você esquecesse, não como ferida, mas como fundação. Mas agora preste muita atenção nisso. O que hoje você chama de vergonha é o que Deus está usando como base para a sua exaltação. A Bíblia é clara sobre isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte. O problema é que ninguém gosta da parte do tempo. Ninguém quer ser humilhado, traído, deixado de lado. Mas esse é o solo onde Deus planta os grandes. Davi não foi escolhido na frente dos irmãos. Foi esquecido, ignorado por seu próprio pai. Mas foi exatamente ali, no anonimato, que Deus o preparou para reinar. José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço, depois numa prisão. Mas foi ali, na humilhação silenciosa, que ele foi forjado para ser governador do Egito. Jesus foi humilhado, cuspido, ridicularizado, e mesmo sem dever nada a ninguém, suportou tudo em silêncio. Você acha mesmo que Deus vai te exaltar sem antes te ensinar a suportar? A humilhação não é o fim, é o degrau. É o processo que quebra o orgulho, refina a essência e prova ao céu que você está pronto para ser levantado sem se corromper. Porque quem é exaltado sem processo, destrói a si mesmo. E aqui está a verdade que liberta. A vergonha que você passou não te diminuiu, te preparou. A traição não te matou, te blindou. A porta fechada não te atrasou, te empurrou para a porta certa. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma as quedas em escada. E o melhor, a exaltação dele não tem explicação. Quando Deus decide te levantar, ninguém pode impedir. E quem te humilhou vai ter que assistir. Não por vingança, mas para que a glória dele seja evidente. Agora respire fundo. Você sabe o que acabou de receber aqui? Não foram apenas palavras, foi direção, despertamento, resposta. Tudo o que você viveu até aqui não foi acaso. As portas que se fecharam, as pessoas que te viraram as costas, as noites em silêncio, tudo fazia parte do desenho invisível de Deus. Mas agora algo mudou, porque agora você sabe, a fé verdadeira não espera, ela constrói.
A bênção que você tanto deseja já foi liberada nos céus. Mas agora ela precisa encontrar você preparado na terra. Então vá, não mais com medo, mas com propósito, com a certeza de que Deus já está no caminho à sua frente. E quando o mundo te perguntar como você chegou lá, você vai dizer com humildade: foi Deus, mas eu fui junto. Volte sempre que precisar se lembrar de quem você é e de quem caminha ao seu lado. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Curta o vídeo e nos vemos no próximo capítulo da sua transformação. Até lá, fique firme, fique com Deus.